Olá, sou Reinaldo Bugarelli, estou aqui com Bené, querido Bené. Oi, Reinaldo, sou Benedito dos Santos, né? Eu e Reinaldo somos, né, conhecidos de longas datas e vivemos uma experiência incrível juntos, que foi o processo de constituição, né, e do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, e também todo o processo de vamos dizer, de elaboração dos artigos 227 e 228, não é? Elaboração do ECA. Nós vivemos uma história incrível juntos e somos amigos pessoais até hoje, né? Nossa vida se encontrou desde então e nós estamos, Nunca né, mais juntos. largamos. Nunca mais largamos, exato. Nós éramos da coordenação, né? Nós criamos o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, junto com uma pessoa muito querida, que era o Padre Bruno Sec, né? De Belém, né? Sempre conhecido assim. Nós três éramos da coordenação nacional, né? Tinha uma coisa do adjunto. O Padre Bruno foi o primeiro coordenador nacional, eu acho que eu era adjunto, você também tinha dois, nós três, né? Era um triunvirato É, lá representando ali teve. aquela questão toda, como foi importante, né? Aquela fase antes da Constituinte, da coisa toda. E Exato. depois aí eu nem quis ser o coordenador, né? Você lembra que eu fiz campanha para você, né? Para Fez você ser campanha o para mim. coordenador nacional. E eu sempre falo isso, e agora gravando aqui, dizer, todo mundo queria, era quase que natural que eu fosse o coordenador depois, eu falava, eu não tenho condições que o Bené tem. O Bené é muito melhor do que eu, porque ele vem de outra visão política, não estava ligado como eu estava muito a questões de igreja, de outras coisas, o Bené sabia articular, sabia fazer as coisas, como foi importante aquilo, estou me elogiando, eu sei, mas como é legal, né, a gente sacar isso e estar diante de uma pessoa que é muito melhor. Tudo que você fez depois foi super importante, né, para o movimento. Eu não teria condições de ter feito aquilo tudo que você nos ajudou a fazer, claro, o Padre Bruno também reconheceu isso, né, e sempre foi uma coisa bem importante. Bem importante, né? O Reinaldo, então, aqui, eu estava, né, numa experiência alternativa com meninos de rua em Goiânia, que chamava Projeto Aldeia Juvenil, né, era um projeto da Universidade Católica, mas a gente tinha muito pensando em Di Loreto, pensando Basaglia, não é? Basaglia. Não era tudo aquilo, era a ideia de que nós estávamos. Eu me lembro de uma frase do Di Loreto, que enquanto a gente está operando no nível artesanal, a produção das cabeças alteradas é em nível estrutural, né? Que a gente precisava fazer uma coisa mais macro. E a gente teve uma reunião em Goiânia e tinha o Mota, né, que estava lá, que era do grupo espírita, que Isso. ele já tinha participado de algumas reuniões no âmbito nacional. Aí ele pediu, né, isso devia ter sido em 1984, por aí, ele pediu que eu fosse representando o Goiás nessa comissão. E foi assim que eu cheguei a uma pré-comissão, né, antes de constituir o movimento, que eu cheguei e que aí eu conheci o Padre Bruno, conheci você, não é? E o Padre Bruno, então, que nós estamos aqui hoje aproveitando para fazer uma homenagem a ele, não é? Ele foi muito importante nesse processo, porque ele tinha uma liderança, não é? Ele tinha uma liderança muito forte no meio, né? E ele tinha uma visão também progressista, né, no certo sentido. Então, conhecendo, eu me lembro que o Padre Bruno era uma unanimidade, não Era. é? Porque ele dirigia a República do Pequeno Vendedor, né, a República de Emaús em Belém, que era um ponto importante nesse processo dos semitágios, né, dos estágios e tudo mais. Então, o Padre Bruno era uma liderança, né? E Reinaldo tinha uma expressão forte também de liderança na região sudeste, né? O Reinaldo tem uma história linda, né? Que Reinaldo você pode falar um pouquinho também, que era os primeiros pioneiro, né?
na educação de rua, na Foi. pedagogia, na construção da pedagogia, né? É. Então a gente Educação conheceu o Padre social de Bruno, rua, que hoje está educação aí, de rua. mas quem deu o nome social, educador de rua, era o que estava começando, mas quem deu o nome social foi Dom Luciano, da experiência de Itália, de outros lugares, da Itália, sobretudo. Aí ele botou educador social de rua, né? Que era uma redundância, educação social, essa coisa Tá. toda, mas foi importante afirmar aquilo, né? A É, gente já tinha percorrido o Brasil inteiro, viu? já tinha percorrido. Levando essa ideia de educação social de rua. E Padre Bruno era outro polo, né? Nós aqui na Praça da Sé, ele lá em Belém, e E como é que você essa conheceu o Padre Bruno, Reinaldo? então, aí Primeiro, entra o nosso outro homenageado aqui, que nós dois temos obrigação, né, de falar de Padre Bruno e de César La Roca, né, que era quem nos articulou, né, ele estava no Unicef, no projeto Alternativas de Atendimento a Meninos de Rua, e que tinha como missão exatamente nos articular, né, juntar essas forças que estavam aparecendo naquela época, porque se contrapunham ao código de menores, a toda a ideia que na ditadura, né, a gente viveu, a, toda essa mentalidade brasileira autoritária em relação às crianças, tal. O projeto, ao olhar para a situação de rua, entendeu que aquilo era uma denúncia, né, como falava, e era uma possibilidade de pegar essas forças todas para fazer um movimento positivo. A gente nem estava ainda falando em Constituição naquela época, lembra? Não não, tinha ainda, né? A gente sonhava com a democratização do país e uma das coisas, uma nova Constituição. E se tivesse, claro, que tratasse bem as crianças, mas a gente nem tinha essa dimensão. César nos articulou por meio do projeto, né, e apoiava esses encontros, essa troca de ideias, publicações, né? Eu fiz o primeiro livrinho sobre educação social de rua do projeto Alternativas, acho que foi em 83, e foi importante, né? O César, eu devo tudo a ele, viu, Bené? Eu sei que você tem coisas para dizer, mas assim, foi a pessoa, né, que viu qualidade em mim antes mesmo de eu saber que era capaz de estar lá junto com você, com o Padre Bruno, com toda aquela turma, criando essa articulação. A gente tinha essa visão de que precisava estar na rua, precisava estar fazendo o nosso trabalho e, ao mesmo tempo, transformar o todo, né? Que é uma coisa que eu trago comigo até hoje, né? E o César também tinha isso, por isso nos articular, por isso dar força para nós individualmente e, ao mesmo tempo, para os é. coletivos, né? Para essas organizações. Eu também me lembro muito bem, foi mais ou menos na mesma época que eu conheci o César, né? Ele era o adjunto do Unicef no Brasil, né? E ele dava muito apoio para que o movimento, né, das alternativas comunitárias se constituísse como um movimento autônomo, né? Então o César, então as primeiras vezes que eu encontrei o César, eu achava que ele tinha uma maneira apaixonada, né, italianamente de dizer coisas, e me lembro que ele é muito bom anfitrião também. Ele recebia a gente na casa dele, não era? Era. Fiquei Eu me lembro hospedado do. lá, eu, você, Nossa, e antes, em 81, a ge- ele 82, abria a casa. 83, eu sempre estava na ab- casa dele. Ele abria a casa dele para a gente se hospedar, né? Era uma casa linda aqui no Lago Sul, em Brasília. Ele tinha me lembro muito bem da parede de máscaras, que ele tinha uma coleção de máscaras, eu adorava máscara naquela época. E ele era um bom anfitrião, ele cozinhava muito bem, ele recebia muito bem. Então era mais ou menos assim, a gente fazia as reuniões na casa dele, mas era um momento de deleite, de sonhos, né, de construção de possibilidades ali, né, e ele era muito generoso nesse sentido, né, então Total, né? ele, Total. ele ajudava muito a gente, né, e mesmo É, depois, Reinaldo, quando a gente constituiu o movimento, eu me lembro que eu estava morando em Goiânia ainda, e eu ficava um dia por semana esperando as ligações do Brasil inteiro, né? A eu era cobrar o, e tudo. eu era o Você, coordenador do Sudeste e Sudeste. adjunto lá, né? Eu cuidei da parte É, pedagógica, criei com a Sônia e com o Paulo Freire, né? Eu lembro os centros de educadores
sociais de rua, que a gente tinha um projeto grande, né? Deval Foundation, acho que estava apoiando, sei lá. Deval Foundation. Eu me lembro da entrada do Deval Foundation, inclusive, aí, que a gente foi em São Paulo recebê-lo, né? Uma pessoa que estava trabalhando com ele. Aí, Reinaldo, então, o que que o César ele representava na nossa vida, né? No movimento de meninas de rua. Então, ele estimulava o movimento, a autonomia do movimento, né? E que o movimento se constituísse como uma força, né, que fosse que não fosse o projeto da igreja. É. E E do os Unicef, primeiras que não fosse projeto nem do Unicef, você vê como ele pagou um preço por isso, né? Que não fosse pagou um preço projeto da igreja, que fosse uma organização da sociedade civil, civil. mesmo que tivesse todos esses parceiros e sindicatos e outras Exato. organizações que estavam em volta, mas que fosse o independente. Né? E ele falou isso depois da vida dele, falou assim, olha, Bené, eu nunca me arrependi e sempre acreditei que você era a pessoa para construir do movimento essa entidade da sociedade civil, que não fosse nem igreja, nem Estado e nem Unicef, né? Que Foi você esse o seria... meu voto. Eu era ligado à igreja, eu era ligado a outras coisas, por isso que eu renunciei praticamente, né? Não era? Porque Porque você tinha era toda isso. uma herança. Você nos representava a novidade. Você representava algo novo. César sacou isso. Padre Bruno, né, ficou ali, estava depois também, entrou nisso e a gente conseguiu, Então, graças aí a essas parcerias boas aí com esses dois pois, né? queridos, né, que a gente está lembrando hoje. Né? O Padre Bruno, logo que a gente fez a Assembleia do Movimento, né? Você se lembra no Colégio Assunção, né? A gente fez aquela Assembleia de votação do Estatuto do Movimento de Meninas de Rua, né? Tem aqui, tem tudo aqui. Tem tudo aqui. Aí que eu me lembro que eu cheguei e eu tinha uma experiência de movimento social e de movimento sindical, né? Isso. E aí eu cheguei e falei assim, aquela assembleia estava lá muito pouco conturbada no sentido de tudo. Eu falei assim, não, me deixa eu coordenar essa assembleia aqui, né? Essa votação do estatuto do estatuto do movimento, né? Do E aí a movimento gente ainda. entrou. Aí o Padre Bruno, então, ele foi eleito coordenador nacional e eu fui eleito adjunto, né? Reinaldo não queria, tinha outras pessoas que estavam ali com a história mais longa de caminhada com aquele grupo, né? Eu estava com caminhadas em Goiás, nas alternativas também. E É. aí, Reinaldo, eu me lembro que o Padre Bruno, ele foi eleito, mas ele entrou de licença tipo em setembro, mais ou menos, lembra? Era assim, agosto e setembro ele entrou de licença e eu assumi a coordenação para implantar o movimento. O Padre Bruno ficava lá, a gente ficava trocando com ele sempre, mas aí o César né, tinha outra pessoa no Unicef que era uma filipina, como é que era o nome dela, Sim, gente? sim, eu lembro. Rosa, né? Não vamos lembrar Era o o nome. Felipe. Ai, É, que fora. não, mas eles ajudavam a gente a Mas era pagar uma aquelas querida. contas. É, Isso. eles ajudavam a gente a pagar aquelas contas do movimento que chegava, né? Então, era assim, o que era mais da generosidade deles era a crença, né? Era uma crença que tinha no Movimento Nacional de Meninas de Rua, né? Que iria ser um instrumento muito importante na vida de crianças e adolescentes, né? Reinaldo, É, essa aposta com e certeza. nós éramos tão jovens, né? Então, outra coisa bonita do Bruno e do César, né? Eu tinha 20 anos, você também, 20 e poucos, né? Porque você é um pouco É. mais velho do que eu. E Pouquinho, pouquinho. 5 anos, gente, mais velho que eu só. Ah, nós éramos jovenzinhos, né? E eles acreditavam na gente, nos davam esse espaço. Você vê, era coisa, a gente já era lideranças, a gente já tinha muita caminhada. Eu, com 16 anos, já estava na estrada ali. Você também tão jovem, e tal. Mas é bonito também isso deles, né? Que eu acho que serve para a gente, para o resto da vida. Eu levei isso, né? De também sempre estar apoiando os jovens à nossa volta, né? Como uma forma de você poder construir esse
futuro aí, né? De pensar isso. É, César foi o que você falou, né? O exemplo para mim. Até hoje, quando eu ponho perfume, eu lembro do César, né? Ele ele, exagerava no perfume, eu bom, exagero, às vezes eu fico exagero. também. Mas eu lembro dele, e essa coisa de ser anfitrião, né? Como é bonito isso. Você vê, a gente está É lembrando da bonita. questão política, a qualidade da visão do César, né? Incrível, mas também esse lado humano, como ele era O inteiro, lado né? Nessas humano. questões. E olha que a gente brigava, viu, gente? Eu com o Bené, Bené comigo, eu com o Bruno com coisa, o César e a coisa, mas a gente tinha essa visão, né, de que, olha, nós estamos juntos, a gente tem uma coisa de É, honestidade, né, dessa turma toda, né, da gente ser íntegro, transparente. Eu acho que ficou porque outras pessoas não ficaram, né, nessa história, foram se perdendo no caminho. Se a gente lembrar do César como um exemplo também do ponto de vista ético, né, para todos nós, ético. uma referência, né? A Reinaldo aí, e vai se lembrando, o padre Bruno estava em Belém e a gente tinha contato frequente, não é? Ele era a liderança que animava e trazia nós todos em conjunto, né? Agora, como o movimento decidiu que ter sede em Brasília, eu, que era a pessoa mais próxima, eu fiquei muito em Brasília aqui e lidei muito, vamos dizer, e atuei muito com César, né? Então, por É exemplo, verdade. então aí é, com o César, e a gente foi, por exemplo, muitas coisas a gente fez juntos. Por exemplo, todo o processo constituinte, né? O César estava vindo do Amazonas, ele tinha muito contato com Bernardo Cabral, então ele abria as portas e para onde a gente ia, o César me apresentava. Esse é o coordenador adjunto do movimento de meninos de rua. Ele abria as portas e eu me sentia até um garoto, já estava trabalhando na universidade, mas ainda muito O jovem e garoto. tudo, né? Era um garotinho, né? E aí, protagonismo juvenil. E aí, o seguinte, César abria e dizia, ó, esse é o coordenador do movimento, falando com o Bernardo Cabral, que era o relator da Constituinte, né? Então, onde ele ia, ele abria as portas para a gente e ele usava o poder de relação deles para fortalecer a gente, não é? Ele não era uma pessoa que estava, lógico, vaidoso, ele era também, como todos nós, mas ele não estava ele estava acreditando no fortalecimento do movimento, né? É, Então, olha, Constituinte, a gente trabalhou juntos, e depois, aqueles eventos, aquelas coisas, a gente entrar em cada gabinete, né? Eu fiz pouco isso, você estava mais, gabinete, mas a gente estava ali fazendo aquelas é, articulações, tal, na pré-constituinte, né? E e, no processo com Ulisses Guimarães, com aquela coisa toda, foi tudo, foi bonito, né? foi Foi bom. bonito. Por Ah, que a gente está falando isso? Porque também essa é, coisa, né, do César articulando e também as sacadas que a gente teve na época, nós éramos radicais no sentido bacana da palavra e, ao mesmo tempo, super abertos para esse diálogo com o mundo, numa fase de transição do país tão importante, né, onde a gente tinha que dialogar com gente que a gente estava ali do lado na ditadura, ali como os nossos algozes, né? E aí, de repente, exato. estavam lá políticos que a gente tinha que dialogar em 87, né? 88, para poder ter o artigo 227 e 228. 27. Não, eu me lembro de muitas passagens com César do que ele investia na criação do Fórum DCA, né? Com César também a gente vamos dizer, a gente criou depois mais tarde o projeto Axé, que o projeto Axé teve a primeira, vamos dizer, a personalidade jurídica do projeto Axé foi do movimento de meninos de rua, né? Mas com o Foi. César também a gente viajou para Nova York, nós fomos para o Instituto Inocente, não é? Ele me levou para a casa dele e casa da família dele, né? Em Milão, né? Então, com ele a gente fez. Ah, tem um episódio com o César que eu não sei se você se lembra disso. Nós decidimos fazer uma campanha de arrecadação de recursos para o movimento de meninos de rua, né? E a
E a gente decidiu fazer um show do Roberto Carlos. A produção do Roberto Carlos, ela concordou de fazer uma para arrecadação aqui. Então tá eu pelo Movimento de Mídias de Rua, né, com todos nós aqui da Comissão Nacional, o César e tudo, produção do Roberto Carlos, e para economizar, a gente contratou, nós fez um acordo com os bombeiros para eles ficarem na, nas bilheterias, né? Vender o ingresso e finalmente o show estava para acontecer. Aí o show estava acontecendo, o Roberto Carlos chegou muito atrasado, né? E ele é muito supersticioso, né? E de repente tinha uma pessoa que estava ajudando a gente, uma jornalista, que depois de atrasar uma hora e pouco já, o Roberto Carlos ia saindo, né? Porque ele ia saindo e essa pessoa que estava nos ajudando, que era o jornalista, que era fã dele, pulou nele, ele se assustou e afastou e arrancou um Eu lembro. botão. Lembra Foi, dessa história? foi Ah, horrível. aí foi horrível. Aí ele não queria entrar mais no palco, demorou 2 horas para entrar no palco. Finalmente o show aconteceu, foi aquela maravilha, não é? E aí depois a gente foi fazer as contas, né? É, Tinha que pagar o e botão do Roberto Carlos. tinha que pagar o botão do Roberto Carlos. E aí o seguinte, a outra coisa é o seguinte: dinheiro deu para cobrir só as despesas. A gente pensou, o que pode ter acontecido? O estádio cheio, Mané Garrincha aqui em Brasília, né? É que o seguinte, as bilheterias tinham praticamente sido abertas e o público que estava lá não tinha pagado Não tinha ingresso. pago, exatamente. Não tinha, não Exatamente. é pago ingresso. Então a gente não ganhou nada com aquele show, mas ganhou experiência. E Com o Roberto Carlos, generoso, né? Roberto Carlos sempre foi bacana. generoso. De novo, Depois foi, César, é, o grande depois está lá, né, a parceiro aí. criação do Criança Esperança também na Criança Globo. Esperança. Uma mesa, Os gente, eu, Bené, Padre Bruno, o Erlanger, eu acho que era pela Globo, né, representando ali o Roberto Marinho, que se envolveu pessoalmente com isso, e o Unicef, né, o John Denahue, acho que a reunião inicial foi no Unicef, com o foi. John o E César, claro, o grande o articulador, César e o da articulador Globo. de comunicação, não, do Ah, não, Unicef. não, era o de comunicação, né? Estou em contato sempre com ele, aí os filhos, É, homenageando sempre ele. Você acabou de lembrar o nome dele, eu eu tava... acabei de levar o nome dele agora, É, gente, mas eu vou me lembrar. querido, É querido, viu? Salvador, Perdoe a gente. Salvador, Salvador Salvador, Herência. Herência, queridíssimo, né? Foi bem divertido. É, Ali, gente, nasceu o Criança Esperança, né? é. 1986, uma época que nós éramos um movimento duro, radical, já denunciava a situação da infância no país, ditadura ainda, né? Uma fase, mas era Sarney, falar Ah, os autoritários ali, tudo de plantão, ainda uma fase bem melhor, claro. Mas foi bacana isso, né? A gente ter criado, graças ao Criança Esperança, tanta coisa. E o Tribunal do Menor, você lembra? Eu, você, o Padre tribunal. Bruno, de novo, César, Hélio Bicudo, Paulo Hélio Bicudo. Freire, Dalmo Dallari cantando a música do Cartola, As Rosas Ah, as, não as, falam, as, simplesmente fala, exalam. A gente ali exala o no perfume que Piauí, lá no Piauí, a gente saiu lá do tribunal, né? Foi tomar um lanche ali perto e que momento lindo, né? Porque essa turma lindo. toda a gente conseguiu, né, articular em volta da ideia dos direitos humanos da criança e do Não era adolescente. lindo, porque esse evento foi fantástico, porque era um julgamento dos crimes, né, do Estado É, contra os chamados menores, né? isso. Então era um tribunal simbólico que foi incrível, né? Foi um evento poderoso, um evento muito forte de trazer à tona a perversidade, né, do tratamento de crianças e adolescentes pobres no Brasil, né? Era, Foi. como a Eu gente estava ali dizia, pelo Joilson de Jesus, né? Que em Jesus, 83 foi Jesus. assassinado no Largo São Francisco, olha que simbólico, né? Que foi um marco também na nossa história do Brasil, né? E para nós, na luta pelos direitos da criança, o Joilson tem lugares aí que homenageio até hoje o Joilson de Jesus, com o nome das instituições, de casas, de coisa, com o nome dele,
que era uma criança que eu convivi bastante, eu, Silvia Gasparini, o grupo de educadores sociais de rua da Sé, né? do centro de São Paulo. Ele foi aquele que foi pisoteado pelo... Pisoteado até a morte por um procurador, né? Um promotor de procurador. justiça. Vergonha, né? E foi Vergonha. absolvido. Foi absolvido. Que vergonha. Ele pisou no pescoço, ele assassinou o menino. Bom, temos que terminar, porque senão fica muito longo isso, mas que lindo, né? A gente tá sempre junto aí, sempre muito querido você na minha vida, né? A gente está sempre aí atento, né, às coisas da vida do outro e homenagear essas pessoas que nos deixaram, né, agora recentemente. A gente está falando de Gilberto de Menstein, a irmã Maria do Rosário, Ruth Pistori, já há um tempo, Padre Bruno, César La Roca, enfim, né, são pessoas com as quais a gente conviveu e nós que aqui estamos temos que dizer, né, como elas foram importantes na nossa vida, de novo, não sem conflitos, não sem vida, né, mas sempre com essa ideia. Vanderlino Nogueira Neto, né, meu irmão, um querido, assim, né, uma pessoa também importantíssima. Esse eu tive chance de estar mais perto dele próximo. No momento final, pois é. E gente que construiu histórias, Antônio Carlos Gomes da Costa, né? Eu pude fazer um evento aqui em São Paulo, Bené, você não pôde vir, mas a gente reuniu muita gente no SEMPEC para homenagear o Antônio Carlos. Enfim, a história dos direitos da criança e do adolescente devem muito, né, essas pessoas aí queridas, né? Muito, muito, muito forte, né? E, Reinaldo, lógico, eu queria dizer também que você foi um encontro importante na minha vida, né? A gente estava vindo de trajetórias distintas e caminhos distintos, né? Mas a gente sempre teve uma sinergia, né? E eu era um pouco alienígena, porque eu tinha uma outra caminhada que vocês já vinham caminhando, né? Nós tivemos uma sinergia e todo o seu apoio no movimento, toda a nossa interação e a nossa troca, as nossas ideias, a gente pensava muito, a gente tinha as nossas brigas e tudo de condução, mas a gente tinha sempre muita sinergia no caminho do movimento, do que devia ser o movimento, né? Então a gente pôde aproveitar muito o que o Bruno, né, Sec, não é, o que ele representava de liderança, de construção, né? E eu sempre digo que a presença do Padre Bruno, ele era uma presença que congregava, né? Que articulava, né? Na verdade, muito de quem operava o movimento era eu, no certo sentido. Mas ele era o nosso... o líder, o inspirador. E com César, não. O César e a gente construiu uma caminhada também muito junto, né, de construção juntos, de abrir portas, de construir canais, de intervir juntos, né? Me lembro, por exemplo, aqui, mais uma coisa com César, e foi que o Oded Grajew, antes de criar a Fundação Abrinq, ele queria fazer alguma coisa, porque ele ficou estarrecido com os números, né? E ele chamou o César. Foi o relatório da situação brasileira da infância que despertou nele. Ele falou: nossa, eu sou de uma fábrica de brinquedos e eu não penso na infância do meu país. Aquilo doeu nele profundamente. Que liderança, querido Oded. E o César, ele chamou o César para conversa e o César falou: não, você tem que conhecer o movimento de meninos de rua, né? E me apresentou ao Oded Grajew, então, não é? A criação da Andi, né? O César foi fundamental com a Amba, né? Então assim, tem essas duas pessoas, né? Bruno Sec e César de la Rocca foram dois italianos, né? Fundamentais. Dois italianos, e eu somaria mais um que depois morreu, depois que foi o Contar do Caligares, que esse foi no plano mais do plano intelectual, né? De construção do saber e do conhecimento. Mas são três italianos aqui, né? Muito importantes aqui, que a gente queria prestar aqui a nossa sincera homenagem e dizer que
foram encontros, né, nas nossas vidas, né, que nos conectaram e que a gente vai prosseguir nessa caminhada juntos, né, e uma coisa que nos uniu e que a gente permanece, que é a luta, né, a persistência da nossa luta por justiça social, né, Isso. contra a violência contra a criança e adolescente, não é, Reinaldo? A gente Pelos continua direitos firme humanos, pelos nos direitos direitos humanos. humanos, essa visão de cada um, mas melhorando o todo, né? Que sempre foi a nossa Verdade. visão, né, Bené? Eu sempre falo isso, como eu lido muito com diversidade, os direitos humanos da criança, dos negros, das mulheres, das pessoas LGBTI+, das pessoas com deficiência, a gente nunca perder a visão do todo, né? A gente levantar essas bandeiras para melhorar o planejamento, né? É, Das organizações, da cidade, da sociedade onde a gente está, e sempre olhar pelo todo quando a gente é pisado, humilhado, tal, o que está é, aviltando é a Constituinte que a gente conquistou ali com gostou. duras penas, né? E graças, de novo, a essa articulação dessas pessoas incríveis. O Bené, Importante. gente, era o que ficava firme, alguém precisava ser firme ali com as coisas. A gente, naquela fase bem pré-constituinte ali, e eu era o que ia ali, quando ele brigava, porque precisava brigar, porque precisava ter alguém que fazia, mas a gente se complementava nisso. Então, a César, às vezes, me chamava e falava, Reinaldo, entra você agora lá, porque, olha, tem gente descontente ali, tem gente coisa, que a gente lidava com movimentos plurais, né? De tudo quanto era linha, de tudo quanto era... Eu ia lá costurando, Tinha que fazendo as fazer coisas. mediação, né, Renato? Porque eu Mediação, aí estava para de. depois ia para a votação, era bem bacana. Isso que é bonito, né, Bené? Quando a gente fala, a gente brigava de Não, discutir coisas, tal, mas era sempre com essa visão, né, da condução de algo maior do que a gente, né? maior que a gente. Maior do que a gente. Olha, Que lindos. aquilo sim, eu sinto falta, não é daquele. Que me pergunto o que eu sinto mais falta daquela época da Constituinte, né? Era aquela energia, né, de transformação que estava no ar, que estava nas atmosferas e todas, de que a gente estava começando a uma mudança substantiva, substancial É, na realidade de criança e adolescente, né? Aquela fé na mudança e tudo, né? Que hoje eu acho que a gente precisa resgatar aquele nível. Por isso que é bom ter essas conversas que a gente pode também encontrar nessas conversas a nossa forma de reencantamento isso com mesmo, isso. isso mesmo. Viu, juventude, turma que está aí, não só a juventude, turma mais velha que nós também, mais coisa, temos que ter. Está meio demodê falar isso, mas eu gosto dessa ideia de um projeto, né? Antônio Carlos Gomes da Costa sempre falava: a gente tem um projeto de país, é a nossa Constituição, nós temos um projeto de mundo, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E ter essa visão do projeto, a gente não se perder. A turma fica brigando hoje, dizendo que está tudo polarizado. Qual é o problema da polarização no sentido. Ué, sempre teve, sempre foi. Imagina, na época nossa da ditadura, a gente não ia polarizar, ia ficar quieto, ia buscar ali. O problema é quando a gente perde a visão de novo do todo, de ter um projeto, né, de país, porque aí você não pode nem ser esquerda, não pode ser direita, tem que ser tudo de centro, tem que ser tudo de uma voz só, tem que todo mundo se dar bem. Não, nem sempre. Nós não vamos se dar bem, mas a gente tem algo que a gente está olhando de novo, essa visão do todo, onde é possível, né? Chega que não vai caber lá no Não vai YouTube o caber. nosso Depois vídeo. a gente vai prosseguindo. Rei, foi uma alegria, Vamos. né, Minha também. conversar contigo. A gente vai se falando mais, Vamos. tá Vamos bom? falar da erradicação do trabalho infantil. Temos tanta história para contar disso e outras Conta- coisas. Vamos fazer outras vezes, a gente se Vamos fazer encontra outras. mais para falar Vamos mais. A fazer, gente tem vamos muita fazer história para umas, contar. vamos fazer umas temáticas agora. É. Tchau, tchau, Padre Rei. Bruno, Cesare, para vocês que a gente fez isso, onde vocês estiverem, a gente vai sempre lembrar de vocês com muito carinho, né? Beijo, É. Bené. Beijo, tchau, tchau.